A gente já pode chamá-lo para participar do nosso programa. Oi, doutor Kelson, boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite aos telespectadores. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tá? Olha, doutor Kelson é neurologista e desde 2006 o Brasil ele celebra no dia 30 de agosto o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data ela foi resultado do esforço da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla para dar mais visibilidade à doença e os seus impactos na vida aí das pessoas. Por isso, o Agosto Laranja é considerado o mês de conscientizar os brasileiros sobre essa doença e a importância, claro, da sua prevenção. Nós vamos primeiro ver uma cartela aí no nosso programa que ilustra bem o problema. Olha só, na cartela a gente está vendo aí, né? Afeta 2,5 milhões de pessoas no mundo, 15 casos para cada 100 mil habitantes no Brasil e 74% são mulheres e 26% homens. Doutor Kelson, explica pra gente o que é a esclerose múltipla. Boa noite, Carla. Agradeço pelo convite. Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune. É como se o corpo, a imunidade, atacasse as células da glia, as células brancas do cérebro. E isso gera vários sintomas, a depender de onde houve esse ataque, né? É mais comum em mulher e a gente tem claramente a presença de tipos de esclerose múltipla, tá? Então, pode acometer o sistema nervoso central, a cabeça. Essa parte azul é a bainha de mielina, que é atacada pelo sistema imune. E pode acometer o cérebro, a medula torácica, a região do tronco encefálico e os olhos. É muito frequente os pacientes apresentarem sintomas oculares. Olha, interessante o senhor falar a respeito dos olhos. Eu tive um problema muito sério, que eu tive uma uveíte. E aí, quando eu tive essa uveíte, eu fui no doutor Técio Rezende, aproveitar para mandar um abraço muito especial, ele que é um grande oftalmologista. Eu senti muita dor no olho, sabe, doutor Kelson? E assim, uma dor insuportável. E quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com a uveíte, eu entrei assim, num desespero, porque é uma doença autoimune, né? Que ela tem uma resposta que alguma coisa no seu organismo está errado. E, inclusive, a esclerose múltipla também, né? Assim, a gente tem que encontrar o motivo, né, da uveíte e, no meu caso, foi uma tuberculose, né? Eu tive o contato com a bactéria da tuberculose e o meu olho foi que deu os sinais da doença. Com a esclerose múltipla também pode acontecer isso, né, doutor? Pode acontecer. Nos casos de esclerose múltipla, acontece o que a gente chama de neurite óptica, que é uma dor no olho, uma dor com perda e embaçamento visual. Isso é acompanhado de outros sintomas neurológicos, como incoordenação, desequilíbrio, que a gente chama de ataxia, perda de força de um lado, dificuldade para falar, alterações de sensibilidade, dormência no corpo. E a gente, então, tem essa etiologia imunológica, assim como na uveíte que você falou, só que na uveíte a maioria das causas são causas reumatológicas, vasculites, por exemplo, né? E a gente tem na esclerose múltipla a possibilidade desse acometimento difuso, porque dependendo de onde acometer no sistema nervoso central, o paciente ou a paciente apresenta os sintomas. Isso. E quando eu fui ao médico a primeira vez, que eu comecei a ter esses sintomas, que inclusive foi quando o médico, porque era um médico de plantão antes de eu chegar no doutor Técio, né? E aí o médico falou, olha, é muito comum a dor intensa nos olhos. Aí já falou de algumas doenças como a esclerose múltipla. E eu lembro que na época eu li muito a respeito da esclerose. E aí a gente aproveita essa oportunidade que a gente está falando sobre isso para chamar a atenção das pessoas, inclusive com relação a dores nos olhos, a problemas nos olhos, porque é muito comum, viu, doutor, as pessoas acharem assim, eu estou com um probleminha aqui no olho, não é nada demais, às vezes vai lá numa farmácia e pede um colírio e acha que está tudo bem. Gente, depois que eu tive esse problema de uveíte, vocês não têm noção o quanto eu tenho cuidado com os meus olhos redobrados. Né? Porque várias doenças, elas realmente podem se manifestar nos olhos. O senhor, como neurologista, sabe bem disso. Exatamente. E a esclerose múltipla tem uma característica interessante. Na maior parte dos pacientes, ela se manifesta em surtos. São episódios de perda de força, de alterações oculares, de dormência, de formigamento, que a gente chama de surto. É a forma remitente recorrente da doença. Mas existem outras formas, como a forma primária progressiva e secundária progressiva, que os pacientes vão piorando lentamente.
O que é interessante dizer isso? É que os pacientes eles demoram a ter o diagnóstico, tá? A gente faz a ressonância, tira o líquido da espinha, que a gente chama de líquor, para dar esse diagnóstico. E hoje em dia nós já temos vários tratamentos, vários medicamentos, e mais medicamentos vão surgindo, e nossos pacientes têm tido um bom desempenho, uma boa funcionalidade, eles ficam bem com esse tratamento. Isso que é importante. Foi a doença, Carla, que mais apareceram medicamentos na neurologia nos últimos 5 anos. Isso dá muita esperança aos pacientes. Tem cura, doutor? Como é que a gente pode conviver com ela da melhor forma, hein? O que melhor podemos fazer é procurar um diagnóstico precoce para evitar que esses surtos deixem sequelas. Então, quando você começa com um tratamento precoce da doença, você tem uma droga correta, um médico que saiba manejar isso, termina que a gente tem um prognóstico melhor. Para você ter uma ideia, nós temos pacientes, a gente participa de uma associação chamada Associação Piauiense de Esclerose Múltipla, que desempenha um trabalho filantrópico fantástico. E essa associação, ela recebe esses pacientes aqui no Piauí. Nós temos pacientes de todo o Nordeste, do Maranhão, Pará, Tocantins, Manaus e do leste do Ceará. Então, o que é mais importante mesmo é esse diagnóstico precoce e o tratamento precoce com a droga, com o remédio correto. E o agosto laranja, ele traz um pouco sobre isso, a importância desse mês, né, para a conscientização das pessoas. Isso, o agosto laranja, ele sempre é comemorado, é sempre colocado para que as pessoas se conscientizem, para que a doença seja levada a público como a gente está fazendo no momento. É o papel de vocês, né, da imprensa, de nos ajudar a mostrar para os pacientes que existe essa doença, que pode ser uma causa de um sintoma neurológico, de uma perda de força, de um embaçamento, de uma perda visual, de uma incoordenação, de uma tontura muito forte, de uma vertigem muito forte, né? De uma visão dupla, por exemplo, que apareceu principalmente em pacientes jovens. Então, a ideia é, não fique no seu interior, não fique com um médico que não seja especializado nisso, procure um tratamento especializado com neurologistas clínicos para que você tenha um diagnóstico precoce. Essa é a ideia do agosto, né? Trazer a doença para a conscientização e favorecer tratamento precoce que justifica, então, uma melhora funcional desses pacientes. Eu costumo dizer sempre, viu, doutor, que a prevenção é sempre a melhor solução. Aparecer os sintomas, é importante você ir ao médico e o médico vai te examinar e ele vai te encaminhar, no caso, haja o diagnóstico para o especialista no assunto, que é o neurologista, né? Muito obrigada, viu, doutor? Eu agradeço e muito bom. E muito obrigado pela oportunidade de falar de uma doença que nos é tão cara. Sempre bom a gente poder esclarecer aí a nossa população, que a gente realmente tem que cuidar da nossa saúde. Obrigada, doutor, seja sempre bem-vindo. Olha, vamos falar de internet.